graça e paz. Eita, coisa boa! Poder estar entrando aqui com você, poder estar compartilhando dessa tarde maravilhosa com você. Vamos entrando, vamos chamando os amigos, vamos nos conectando. Hoje o Senhor tem algo especial para nós. E assim, quão grandiosa é a minha alegria por poder estar compartilhando com você aquilo que o Senhor tem trago ao meu coração. Nós vamos aprender juntos. Aleluia! Nós vamos aprender juntos essa tarde. Nós vamos crescer com o Senhor nessa tarde. Aleluias! Oh, a ti, amigo fiel, consolador, tu és. Não há maior, não há igual a ti, amigo fiel, consolador. Glorifica ao Senhor onde você está. Se você sabe essa canção, vamos usar os nossos primeiros minutinhos para dizer que o Senhor é nosso melhor amigo, para dizer que o Senhor é aquele, Senhor, que arrebata o nosso coração. Oh, aleluias! Nessa tarde você possa estar preparado com seu coração assim totalmente rendido a conhecer o Senhor. Nessa tarde nós não vamos fazer nada além de buscar com toda a força do nosso coração conhecer o Senhor, conhecer o Senhor, conhecer o Senhor. Oh Deus, a minha vida em teu altar, a minha vida em teu altar. Oh Jesus, vem sobre nós. Ou você que já está entrando aí, enquanto você adora, começa a convidar aquele seu amigo que precisa se aprofundar e conhecer Jesus. Oh, vem, 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 Senhor, e visita-nos, Senhor, nessa tarde. Oh, seja excelente em agradecer, seja excelente em agradecer, seja excelente em dar graças. Eu quero me entregar. Eu quero derramar a minha vida em teu altar, a minha vida em teu altar. Aleluia! Seja bem-vindo, irmão Franklin, irmã Lucinete, Ju, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Que a graça que excede todo entendimento, seja bem-vindo, Jéssica. Que a graça e a paz do Senhor, que excede todo entendimento, que preencha nossas vidas, que nos motiva todos os dias, que nos dá ânimo todos os dias, que vem sobre nós essa tarde, que essa paz, que essa graça venha sobre você, que a sua mente se abra e que nós juntos possamos aprender sobre o Senhor. Algum caminho mau, és o meu esconderijo. Oh Senhor, que tu seja o nosso esconderijo. Aleluia! Você pode glorificar ao Senhor. Oh, não há Senhor, a ti. Nós temos ainda alguns minutinhos antes de nós começarmos a palavra. Convide alguém, chame alguém. Oh, convide alguém para conhecer e se aprofundar na palavra do Senhor, porque enquanto nós conhecemos o Senhor, enquanto nós nos aprofundamos em conhecer o Senhor é excelente nos apresentar a magnífica natureza dele para conosco.
Oh, Jesus, como Tu és maravilhoso, Deus. Antes de nós começarmos, fecha teus olhos. Fecha teus olhos aí quando você está. Se você prepare sua Bíblia, prepare sua caneta, você que pode, que está em casa, um ambiente agradável. Prepare sua Bíblia, prepare uma caneta, um papel, caso você precise anotar. Se você está no trabalho, seja abençoado, que Deus te honre, porque ainda em um ambiente de a tarefa, serviço, mas você está conectado e não tem deixado de estar conectado. Amém? Feche teus olhos. Senhor, nós pedimos para que Tu venha sobre nós essa tarde. Oh, Senhor, ilumina a nossa mente, ilumina nosso coração, para que nós possamos entender da Tua palavra, para que nós possamos perceber, Senhor, coisas, Senhor, novidades, Senhor, sobre Ti, oh, esclarecimento sobre a Tua palavra, que o Teu amor, Senhor, venha ser impregnado em nós, Senhor, e que nós possamos, durante essa caminhada, Senhor, nos tornar muito mais parecidos contigo, como Jesus, muito mais parecidos com Jesus, muito mais parecido com Yeshua, muito mais parecido com o Eterno, muito mais parecido com aquele que nos criou, muito mais parecido com aquele que é o Filho, o Cordeiro amado, o Cordeiro unigênito do Pai, muito mais parecido contigo, Jesus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Amém, graças a Deus. Aleluia. Amém. Tassiara, bem-vinda, meu amor. Acho que a última vez que nós nos vimos, eu ainda estava, antes da pandemia, quando eu ainda estava ali no IFMA. E a Tassiara é uma pessoa que nós amamos muito, nós discipulamos, nós acompanhamos diariamente ali no IFMA, e que voltou para sua casa. Ela não mora aqui na cidade, ela estava aqui na cidade para estudar, e nós estávamos com muita saudade. Eu fico feliz que agora ela tem internet, agora ela pode participar. Bem-vinda, Yara, Deus abençoe, lhe guarde. Eu acredito que você esteja no trabalho, mas eu fico feliz por você estar aqui com a gente também, amém? Abra sua Bíblia em João, capítulo 1. João, capítulo 1. Aleluia. Amém? A gente vai ler aqui, vai iniciar a leitura, tá bom? João, capítulo 1, a partir do versículo 1, tá? No início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Nós vamos ler nessa primeira parte até esse versículo 14. E eu quero dar só uma recapitulada.
na quarta-feira, nós demos a palavra em cima disso. E eu quero, para os que não estavam, eu quero só dar uma recapitulada. Essa passagem fala, nos traz um entendimento daquilo que Jesus abriu mão por nós. E todas as vezes que eu falo sobre isso, isso impacta muito o meu coração, estremece muito o meu coração. E imaginar o quanto nós nos acostumamos com o nosso ambiente favorável. Eu estava conversando com alguém e essa pessoa está retornando à casa do pai. E ela disse, é tão difícil a gente sair do nosso ambiente confortável e favorável, um ambiente onde eu não tenho preocupações, onde eu não tenho que me preocupar em fazer o certo ou errado, porque ninguém está me olhando, ninguém está me vendo. E às vezes é tão difícil sair desse conforto do pecado para eu novamente voltar aos caminhos do Senhor. E sabe qual a primeira coisa que eu percebo aqui? Seja bem-vindo, você que entrou agora, Loja Preciosa, a Mary, Irmã Girlene, seja bem-vindo. E uma das primeiras coisas que nós aprendemos aqui, no capítulo 1 de João, até o versículo 14, é que Jesus não se deixou sendo exaltado, sendo glorificado, sendo aquele que tinha toda a glória era dele, tudo era para ele, era o Filho único, unigênito, precioso do nosso Pai. Ele não se deixou acomodar. O prazer, o amor, o cuidado do Senhor para conosco foi tão assim. Você consegue entender? Nós pecamos no Éden. O homem, a raça humana, pecou no Éden. E se até lá não houvesse tido o sacrifício da cruz, ainda assim nós seríamos a raça no mundo, na terra, que mais deveria agradecer ao Senhor, porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança do nosso Criador. Nós fomos feitos, ele olhou para si mesmo e disse, vou fazer um homem parecido comigo. Eu, além de fazer um homem parecido comigo, eu vou soprar nele aquilo que está em mim, o meu espírito. Então ele vai ter uma parte de mim pulsando nele. E eu, além de olhar para mim, o criar a minha imagem, a minha semelhança, dar a ele o meu espírito, eu vou abençoá-lo e dizer que ele pode ir, ele pode prosperar, ele pode frutificar. Foi isso que Deus fez no Éden. E quando nós, homens, Adão, pecamos contra o Senhor, rompemos com a confiança, rompemos com a intimidade, com a aliança que existia. Sabe o que aconteceu, queridos? O Senhor Jesus olhou para nós e ele disse, eu preciso demonstrar o meu amor para com esse povo. Eu preciso, mais uma vez, como Adão, o segundo Adão, aquele perfeito, aquele sem mancha, sem mácula, eu preciso me mover em amor pela humanidade. E Jesus, sendo o Filho unigênito do Pai, aquele que era exaltado, você consegue a dimensão espiritual, ele lá junto ao Pai, os anjos dizendo santo, os arcanjos dizendo santo, os querubins dizendo santo, os 24 anciãos dizendo santo, e os céus diziam santo, e tudo que havia ali dizia santo. Ele se levantou e disse, eu vou me colocar em amor pela humanidade. E ele renunciou tudo que tinha para mover-se em amor
causa de cada um de nós. Graça e paz, minha pastora Raquel. Graça e paz, irmã Edith. Sejam bem-vindas, amém? É uma honra, pastora, ter a senhora aqui. É uma honra poder compartilhar daquilo que o Senhor tem trago aos nossos corações e a senhora poder estar participando. Até aqui, querido, nós podemos ver, é assim, é o arregaçar do amor de Jesus sendo liberado sobre nós. Jesus se fez carne. E eu não falo de, assim, se tornar, nos ver, perceber hoje, eu ver o meu irmão, a dificuldade dele, e só falar sobre ele, de maneira que eu conheça, que eu me torne igual e veja a situação dele como de uma perspectiva diferente, isso é uma dádiva, sabe? Mas Jesus, quando eu percebo que Jesus, a palavra de Deus diz assim, que ele se tornou carne, eu olho isso e eu vejo nisso um grau de humildade que jamais haverá, assim como jamais houve além de Jesus. Jesus, ele era totalmente Deus e ele se tornou também totalmente homem, totalmente exposto à falha, exposto à vergonha, exposto à humilhação, exposto ao julgamento, exposto a tudo que nós, seres humanos, também somos expostos. E ele disse, eu vou me fazer carne como vocês. Eu não só vou me fazer carne como vocês, eu vou andar junto com vocês, eu vou andar no meio de vocês. E a glória do Senhor, a palavra de Deus diz que a glória do Senhor veio. A palavra no versículo 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a glória, a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Os homens puderam ver, a humanidade pôde ver aquele que era totalmente glória, que era totalmente santo, que era totalmente digno, aqui derramando graça e verdade sobre nós. Você já pode glorificar ao Senhor. Onde você está, você pode dizer, fazer uma oração breve. Senhor, eu te agradeço. Eu te sou grato, Jesus, porque tu não precisavas. Tu não, Senhor, precisava, Senhor. Tu não perderia nada, Deus. Porque tu já eras santo, tu já eras digno, tu já eras glorificado. Mas tu me amou tanto, Jesus, que decidiu sair do teu conforto, sair, Senhor, daquilo, Senhor, que te trazia honra, do teu habitar, Senhor, de glória, de anjo, de ouvir os anjos dizendo santo, de ouvir os querubins, os serafins, os 24 anciãos dizendo santo, santo és tu. Sim, Senhor, se vestiu da nossa maldição, da maldição conquistada no Éden, para que eu pudesse me vestir de dignidade, para que eu pudesse me vestir da imagem novamente, me ver a imagem do Pai, do meu Pai. Dê graças ao Senhor, porque se hoje você pode dizer, eu sou filho do meu Deus eterno, é porque Jesus se vestiu de maldição para te devolver a dignidade, para te devolver o título de filho. A palavra do Senhor diz no versículo 12, diz assim, mas a todos os que creem, mas a todos os que receberam, deu-lhes o poder, queridos, ser filho
Ser chamado de filho de Deus não é um título, não é um mero título, é um poder. Poder. Poder de filho. Você entende a autoridade, o poder adquirido por Jesus, não para ele, mas para você. Poder de filho, a autoridade de filho foi liberada sobre você. E a única coisa que o Senhor colocou como condição aqui é que crescêssemos. Creia e verás a glória de Deus. Creia e a você será liberado o poder de filho. Creia e coisas muito maiores da qual o Senhor fez aqui nessa terra, você fará. Creia e coisas extraordinárias você viverá nessa terra. Creia, crê somente e verás a glória de Deus. Aleluia! Nos versículos, a partir do 15, nós vamos passear um pouquinho sobre o capítulo 1, amém? Quando nós entendemos até o capítulo 14, sabe, nós nos deleitamos em imaginar como o Senhor me amou. Como eu sou mesquinho e muitas vezes querer ficar no meu conforto, ficar no meu cantinho, ficar curtindo aquilo que me apraz, aquilo que apraz a minha alma, aquilo que é reconfortante para a minha carne. Mas como é assim impactante, é intrigante, ao mesmo tempo maravilhoso perceber que o Senhor, a primeira coisa que Ele nos ensinou quando Ele decidiu nos amar é que o conforto não nos traz libertação. O conforto não traz liberdade. O conforto muitas vezes nos aprisiona nos nossos pecados, nos aprisionam naquilo que prende a nossa mente. O conforto muitas vezes não te permite viver os milagres e a imensidão de Cristo, a natureza de Cristo em nós. Jesus, no momento em que Ele decidiu se sacrificar por nós, deixar por um momento a sua casa, o seu Pai, a sua majestade, nós percebemos que a primeira coisa que Ele nos ensinou é dizer: a liberdade não está no conforto. A liberdade está nas renúncias que fazemos durante a nossa caminhada. A liberdade está em decidir não me contaminar e não me aprisionar com o pecado, mas poder saber que a casa que eu tenho, como Jesus sabia, Ele tinha a casa do Pai, Ele tinha um lugar para ser exaltado, mas Ele tinha a liberdade de escolher se sacrificar em amor. Você, talvez, hoje tenha muitas opções. O pecado e o mundo nos dá muitas opções. Mas a liberdade de Cristo, aquilo que grita mais alto em saber que a natureza de Cristo em nós nos dá a liberdade de escolher. Eu não quero você, pecado. Eu não quero você, maldição. Eu escolho ser imagem e a semelhança de Deus. Eu escolho viver a imagem de Cristo em mim e ser chamado de filho de Deus. Amém? Vamos continuar, porque só aqui o Senhor já nos ministrou muito, mas tem mais. Amém? Aleluia. No versículo 15 diz assim: João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia:
o que vem depois de mim e antes de mim, o que vem depois de mim e antes de mim, porque foi o primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da plenitude com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Tremendo! João, eu me emocionei. João estava falando para homens da lei, homens que se aprofundavam na lei, homens que estudavam a lei, homens que viviam para a lei, homens que tinham prazer em mostrar que cumpriam a lei. Você entende isso? Olha como João era assim, um homem topado. E ele começa a dizer: Moisés liberou a lei. E graças a Deus pela vida de Moisés. Moisés foi um líder excepcional. Mas a graça e a verdade, que é o que liberta, só Jesus. Só por meio do unigênito do Pai. Só por meio de Jesus Cristo. Sabe o que estava acontecendo, querido? Esses dias eu estava já estudando e preparando aquilo que eu iria ministrar hoje. E eu cheguei à conclusão de que aqueles homens, eles tinham excesso do certo. Eita! Jesus, João Batista, nessa passagem, Jesus posteriormente, e muitas vezes, começa a exortar aqueles homens por causa da lei, do excesso da lei, do excesso da lei. Eles faziam a lei. A lei não era o que era certo. A lei não era o que foi deixado por Moisés. E eles não cumpriam a lei. Então, logo eu percebo que Jesus estava exortando pelo excesso do que era certo. Queridos, Moisés tinha deixado algo para que fosse cumprido. Não matará, não roubar. Tinha deixado uma série de mandamentos, da qual nós conhecemos, e que ele não foi abolido com a vinda de Jesus, com a chegada do rei. Mas o que João Batista estava dizendo é que a lei, sem a essência, sem a graça e sem a verdade, ela estava anêmica, ela nos tornava apáticos, de pouco ou nenhum impacto. Olha só, um crente anêmico, apático, de pouco ou nenhum impacto. O que é que vai trazer de bom a essa terra? O que é que vai trazer de bom ao meio que nós estamos vivendo? João Batista estava orientando, trazendo despertar ao coração daqueles homens que eles estavam fazendo o certo da forma errada. Você já se viu alguma vez assim, fazendo o certo da forma errada? Aqueles homens eles falavam com Deus no quesito de fazer as suas orações diariamente. Eles meditavam na palavra, eles se aprofundavam em pesquisar sobre a palavra, eles faziam seus jejuns diários, mas eles faziam o certo da forma errada. Eles cumpriam a lei e esqueciam de buscar, conhecer intimamente aquele que declarou a lei, que foi a inspiração para que Moisés escrevesse. Eles esqueceram de Deus. Eles esqueceram do
Pai. Eles esqueceram de queimar, eles esqueceram de todos os dias buscar a não viver, a não dedicar a sua vida em favor da lei, a não dedicar a sua vida em bater o ponto todo dia, a não dedicar a sua vida em mostrar para os homens aquilo que eles estavam fazendo, porque quem cumpre a lei, quem só faz o cumprimento da lei, eles fazem de uma forma que atinja o homem, que o homem veja. Então, é o homem cumprindo a lei para que o olhar humano o veja como santo. Mas quem se importa em primeiro agradar o coração de Deus, para que agradando o coração de Deus, o fluir do cumprimento da lei venha, ele faz isso não para que o homem veja, mas para que o olhar do Senhor venha a ser atraído. Há uma diferença no ser que deve ser agradado. É a adoração vertical e a adoração horizontal. Bem-vinda, amor! Cheiro pra você, papai. A Rebeca tá ali no cantinho, ela tá ouvindo tudo que eu tô dizendo. E o papai tá no serviço. Beijo pra você. Deane também que entrou, seja bem-vinda. A Mary botou: cumpram a lei, mas não esqueçam da graça. É exatamente isso. Não façam o cumprimento da lei de forma horizontal. O cumprimento da lei, ele precisa ser antes vertical. Quando eu faço isso para atrair o olhar do Pai, o cumprimento da lei vai ser um fluir tão natural que, queridos, não vai pesar. E a pior coisa que nós podemos fazer é servir a Deus como se fosse um fardo. Aqueles homens tornaram servir a Deus um fardo tão grande, tão pesado, que os pequeninos, que aqueles que não estavam naquele patamar, se viam tão distantes de Deus, tão indignos, tão longe da santidade. E João Batista chega com a graça, anunciando a graça e a verdade, como a voz que ecoa no deserto, como um brado de vida que vem anunciando esperança, como aquele que grita dizendo: ei, é chegado o reino de Deus, é chegado o Filho unigênito do Pai, é chegado aquele que trará a graça e a verdade. Aleluia! E João vinha anunciando isso, e ele começa a dizer, a testificar, e ele começa a testificar sobre aquilo que o Jesus traria, aquilo que a presença de Jesus no meio de nós representaria: esperança, vida, que não nos fazia mais nos acorrentar apenas à lei. E a lei não era errada, mas nos aprisionava a religiosidade. Quem anda em religião, ei, você que tem andado a sua vida de caminhada no Evangelho, e tem olhado e digo assim, tem dito: eita, tem pesado tanto. Às vezes não me dá vontade de continuar. Às vezes parece que o Evangelho é mais um fardo do que a vida. Querido, eu sinto muito lhe dizer, mas eu quero despertar o seu coração. Você tem vivido a lei, a religiosidade, e não a graça e a verdade. Viver em religiosidade, viver a lei, causa em nós fardo, cansaço, sabe, doenças na alma, causa em nós insatisfação pelo Evangelho. Viver a graça e a verdade significa não deixar de ter aflição, mas viver plenamente a certeza
da natureza de Cristo em nós, do viver em Cristo em nós, que as aflições que eu passo hoje gerem em mim peso de glória, que as aflições que eu passo hoje é eu sendo crucificado com Cristo, mas assim como eu fui crucificado com Cristo, eu também serei glorificado com Cristo. É diferente a percepção, é diferente como nós nos vemos, é diferente aquilo, o nosso viver, o nosso andar, o nosso falar, tudo anuncia e denuncia se nós estamos vivendo em religiosidade, com o peso, com o jugo da religiosidade, ou com a graça e a verdade, que é leve e é suave. Amém? Glória a Deus. Eita, Senhor, como tu és tremendo, como tu traz a nós entendimentos maravilhosos sobre a palavra. Aprenda como Jesus. Aprenda com Jesus. Amém? Nos versículos 35. Oh, aleluias. Versículo 35 diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez na companhia de seus 2 discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E seus 2 discípulos ouviram-no dizendo isso, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles estavam seguindo, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Ele disse: vinde e vede. Aleluia. Deixa eu enxugar aqui um pouco minhas lágrimas, para poder continuar ministrando. Amém? Jesus disse: vinde e vede. Foram e viram onde Jesus morava. E ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Amém? Deixa eu ler até aqui com você, antes de nós continuarmos a leitura. Eu quero trazer para você um entendimento que o Senhor me deu, assim como um start, logo na hora que eu li esses versículos. Nós vemos assim, a preciosidade. Jesus foi e é o líder mais excepcional. Então, se você quer aprender a ser discípulo, a ser líder, a ser pai, a ser mãe, a ser filho, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. É o mais excepcional de todos. Mas se eu puder colocar para você uma segunda pessoa, eu colocaria João. João é um homem que ele tem poucas passagens na Bíblia, mas assim, a vida extraordinária que João teve, o testemunho de João é algo assim que você passa dias remoendo e entendendo, meu Deus, como esse homem viveu uma vida tão íntegra, tão digna nessa terra. E eu quero trazer a você um entendimento, para que você entenda que muitas vezes nós nos deparamos com alguns líderes que nós precisamos cuidar em não cair em algumas ciladas. Desde o dia em que eu assumi, junto com meu esposo, de liderar e estar à frente dessa obra, eu entendi que a obra era do Senhor. E o Senhor cuidaria de todas as coisas. Eu apenas sou a carcaça, o vaso, que o Senhor derramaria para conduzir o povo, mas que eu não faço absolutamente nada. É impressionante. A palavra não relata o quanto tempo João teve de ministério.
e o quanto tempo esses homens estavam com João. Mas você percebe que João os treinou assim, de uma forma assim, tão excepcional. E quando João falou, eis aí o Cordeiro de Deus, os olhos dos meninos deram assim, não tem quando o cachorro está em alerta, já ficaram assim atentos. Eis aí o Cordeiro de Deus. E quando eles viram Jesus passar, olha, duas coisas que sempre tem que estar em alerta. Os nossos ouvidos apostos para ouvir as novidades de Cristo a nosso respeito e os próximos passos. E os nossos olhos para testificarem aquilo que é ministrado. Ouvidos atentos e olhos abertos. Ouvidos atentos e olhos abertos. Quando os meninos, os discípulos de João, ouviram e viram Jesus passar, você percebe que João foi o primeiro, ele era o líder, mas o líder não queria discípulos para si, ele estava preparando o coração dos discípulos para seguir Jesus. Os discípulos não eram de João Batista, os discípulos não são nossos, são apenas pessoas que Deus nos dá a honra de preparar, de cuidar para seguir Jesus. Seguir Jesus. João, como um líder excepcional, ele, quando viu Jesus, ele disse, seu menino, ali vai o Cordeiro de Deus. Os olhos e os ouvidos dos rapazes estiveram atentos e eles não pestanejaram. Eles levantaram e seguiram Jesus. E você, a palavra de Deus não fala, mas eu consigo assim perceber a alegria de João Batista quando aquele que ele anunciara chegou, e dois, aquele para quem ele preparou seus discípulos, agora ele olhava e via, estão crescendo, estão caminhando, estão continuando. Os discípulos não são nossos, querido. Você que é líder, ou você que já foi líder, ou você que está iniciando a caminhada e futuramente vai chegar a ter as experiências de liderança, entenda, os discípulos não são nossos. João Batista alegrou o coração, porque quem ele anunciava chegou. E agora ele via aqueles que eram pequenos, que foram discipulados por eles, crescendo, frutificando. E eles estavam caminhando para ser ainda maior do que João foi, fazer coisas ainda mais extraordinárias do que João fez. Esse é o coração do verdadeiro líder. Esse é o coração daquele que verdadeiramente está disposto a fazer a vontade de Deus. É fazer com que aqueles que estão ali junto com você cresçam ainda mais. Não apenas siga você, mas siga o Deus que você segue. Aleluia! Que tremendo! Queria convidar você, antes de nós continuarmos, mais uma vez fechar os seus olhos e declarar isso sobre você. Primeiro você vai olhar para você como aqueles discípulos olharam, como o coração daqueles discípulos, como o coração dos discípulos de João Batista. E você vai dizer, Senhor, aguça os meus ouvidos, atenta aos meus olhos, para que eu nunca deixe a tua presença passar, para que eu nunca deixe a tua
nenhuma visitação passar, para que eu nunca venha, Senhor, deixar uma orientação tua via mim eu não ouvir, para que um sinal teu, Senhor, vindo a mim eu não perceba, mas que eu sempre venha te seguir. Que em todas as coisas, de todas as coisas que se encontram, Senhor, à minha frente, que a mais clara de todas que eu venho enxergar seja a tua presença. Que de todas as coisas que gritam ao meu ouvido, que a tua voz seja a mais clara e a mais nítida. Pai, que o meu coração venha sempre te seguir. E agora com o olhar de João Batista, crendo que aqui nessa live tem pastores, tem líderes, tem profetas, tem levitas. Você vai olhar e você vai agora, Senhor, olhar como João Batista olhou. E você vai dizer, Deus, que aqueles pequeninos que cheguem até mim não sejam aprisionados por uma liderança apática, anêmica, que deseja gerar discípulos para si, mas que eu seja apenas aquele que aponta o caminho, aponta Jesus, que eu seja apenas aquele que direciona e diga, ei, ali está o Cordeiro de Deus, ei, ali está a quem eu tenho anunciado, e eu me alegro em ver o quão precioso é ver esses pequeninos continuando a caminhada, continuando e além, amadurecendo. Amém, graças a Deus. Aleluia, bem-vinda Paloma, mãe, Ju, sejam bem-vindos. Amém? Vamos continuar no versículo 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e havia seguido Jesus. Então aqui nós sabemos que um dos discípulos de João que seguiu Jesus era André. E que esse era irmão de Simão Pedro. 41. Este achou primeiro seu irmão e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido quer dizer Cristo. Gente, o vento aqui não está ajudando. Bora continuar. 42. Levou até Jesus e olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas. Eita, quando eu li isso daqui, olha, você imagina, Simão, que era irmão de André. André tinha tido uma experiência de intimidade. E a primeira coisa que eu quero ensinar nessa passagem, nós percebemos que quando Jesus percebeu que os discípulos de João estavam seguindo, ele perguntou, o que queres? E os discípulos perguntaram, Senhor, mestre, Rabi, onde tu moras? E aí Jesus disse logo assim, vem ver, vem ver. E tem um segredo nisso que eu quero ensinar para você hoje. E quando Pedro é apresentado para Jesus, tem um outro segredo que eu quero apresentar para você também. Mas antes vamos terminar a leitura, tá? Para a gente passar dessa parte que está sendo meio difícil por causa do vento aqui. Então vamos fazer logo, tá bom? Vamos lá, 43. 42. E levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou a Felipe e disse-lhe, segue-me. E Felipe era de Betsaida,
cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele que Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces? E Jesus respondeu: Antes que Felipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. O Rei de Israel. Jesus respondeu e disse: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. E disse-lhe: em verdade vos digo, daqui em diante vereis céus abertos, os anjos de Deus subindo e descendo sobre os homens. Amém? Queridos, essa parte aqui é tão valiosa, você não imagina. E eu vou tentar explicar tudo, mas tentar não me prolongar muito, porque nós estamos a poucos minutinhos de acabar a nossa hora e passou rapidinho. Mas eu quero deixar para você algo. Quando Jesus encontra aqueles discípulos de João Batista, quando eles vinham seguindo, a primeira coisa que você percebe é que Jesus disse assim: vem e vede. Jesus estava chamando para o lugar onde ele habitava, que ele morava. Então Jesus estava chamando para a intimidade. A palavra de Deus diz que naquele dia, aqueles discípulos ficaram e passaram a noite com Jesus. Ou seja, os meninos que tinham sido treinados por João Batista, agora não só estavam perto de Jesus, mas estavam escondidos na mesma morada que Jesus, estavam comendo do mesmo prato, na mesma mesa que Jesus, e eles dormiram em companhia de Jesus. Queridos, olha, entenda uma coisa, Jesus, ele não perde tempo. Se você toma o primeiro passo de seguir Jesus, o primeiro convite que ele vai te fazer é: vem vede, vem ter intimidade comigo, vem ter participação na minha mesa, vem ter participação no meu alimento, vem ter participação em dormir comigo em companhia. É o meu sonho também. Mas o Senhor nos chama à intimidade todos os dias. O Senhor nos chama a participar. Então, esse dia, o Senhor te chama. 2, quando ele vê Pedro de cara assim, pá! Primeira coisa, ele: Simão Pedro, não. Você, a partir de hoje, será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Querido, Deus não vai, quando você encontra com Jesus, ele não vai te chamar pelo nome da sua maldição. A maldição era antes de vocês conhecer Jesus. Você olhou para Jesus, você veio ter com Jesus, como Pedro foi ter com Jesus. Primeiro olhar, ele te chama, ele muda o teu nome, ele te chama pela sua promessa, ele não chama você pela sua maldição, porque você agora não é mais maldição, você é uma promessa. 3, quando Natanael esteve com Jesus e ele disse: eu te vi. E ele disse: agora você me conhece porque eu disse que eu te vi. Você percebe que Jesus, com Natanael, ele aponta o futuro. Terceira coisa, quando nós nos encontramos com Jesus
Ele nos chama para a intimidade, Ele muda o nosso nome e Ele nos aponta o destino. E a primeira coisa que Ele disse a Natanael: a partir de hoje, daqui por diante, verás céus abertos, anjos subindo e descendo sobre o Filho dos Homens. Queridos, os próximos passos, como Deus ia fazer, como Ele ia viver e até onde Ele ia chegar, talvez Natanael não soubesse. Mas uma coisa ele sabia, que o futuro dele seria extraordinário, a ponto de céus se abrirem, anjos subirem e descerem, e a glória de Deus ser real, palpável e principalmente para ele. Guarde isso. Jesus, Ele nos chama à intimidade, Ele muda-nos nosso nome e aponta o nosso futuro, um futuro extraordinário com Ele, amém? Queridos, esse foi o nosso primeiro dia e foi assim maravilhoso estar com vocês, maravilhoso poder compartilhar daquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração. Eu espero que você tenha aprendido. Hoje nós tivemos tantas lições. Guarde isso, se você puder anotar. Eu geralmente costumo anotar. Tem um caderninho, mas para mim é mais fácil a fixação. Eu anoto na minha Bíblia. Então a minha Bíblia é muito rabiscada, porque para mim é mais fácil. Então, se para você for mais fácil anotar uma agenda, anote. Se para você é mais fácil anotar do lado do versículo, anote. Mas ainda assim, que você não esqueça daquilo que foi ministrado. A palavra do Senhor diz que quando Jesus viu Natanael, eu vi muito aquilo que está escrito no Salmo 139, como o Senhor diz assim. Deixa eu ver se eu encontro aqui, Salmo 139, correndo aqui porque os minutinhos estão voando. Salmo 139. A palavra fala sobre: Senhor, tu me sondas e me conheces. Conhece todos os meus pensamentos. Eu acho que eu sei o Salmo até quase todo. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. De longe conheces os meus caminhos. Quando Jesus falou para Natanael, sabe o que é que denunciou Jesus? Porque ele viu aquilo que os profetas falavam, ele viu em Jesus. Jesus viu as entranhas, viu quando você chorava, viu seus pensamentos, viu quando você se auto-julgava, mas viu também o seu sofrimento, viu os seus medos. Mas acima de tudo e de todas as coisas, ele viu a promessa, ele viu o futuro. E ele te chamou pelo nome da sua promessa. E ele apontou o seu futuro. Amém? O Senhor seja com você esse dia, nessa tarde. Tarde abençoada. Eu quero orar por você antes de nós encerrarmos. Pai Santo, Deus eterno, na tua presença. Nós te somos gratos, Senhor, por esse dia. Nós te somos gratos, Senhor, por esse momento, Senhor, que tu nos dá esse privilégio, Senhor, de ter o Senhor conosco essa tarde. Senhor, em nome de Jesus, nós dizemos: Pai, vem ser conosco. Senhor, nos chama à intimidade todos os dias. Não deixa, Senhor, que aquilo, Senhor, que venha assentar, venha ser o nosso comodismo, mas que nós venhamos renunciar, Senhor, isso e permitir que a intimidade contigo venha ser aquilo de mais precioso que nós temos, que nós venhamos aprender, Senhor, a estar no lugar secreto, escondido contigo, na tua habitação. E Pai, comer na mesma mesa, o mesmo alimento, dormir contigo na tua companhia. Jesus, que nós venhamos ouvir com os nossos ouvidos aguçados, tu nos chamando pelo nome da nossa promessa. Pai, que os nossos olhos estejam abertos para ver, Senhor, quando tu nos aponta o nosso futuro, um futuro extraordinário. Em nome de Jesus,
na bênção, na graça do Senhor.